O nosso convidado de hoje assumiu o cargo de vereador em 2021 como o nono mais votado da cidade de São Paulo. É isso aí, Carol. Atualmente é vice-presidente da Comissão Extraordinária de Defesa do Direito da Criança e membro da CPI da Enel. No SampaCast de hoje, recebemos o vereador Tami Miranda. Eu vi que era somente através da política que a gente, de fato, poderia fazer a diferença na vida das pessoas. E como eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele me deu até hoje, não tô nem falando financeiramente, de tudo, de prosperidade de vida. Eu quero deixar um legado e deixar uma história aí que realmente eu fiz a diferença na vida das pessoas como uma retribuição de tudo que eu sou beneficiado na minha vida. As pessoas estão acostumadas que política é uma coisa chata, que é um assunto chato, que não me interessa. Eles cobram, mas você pergunta, mas em quem que você votou em 2020? Pô, eu não lembro. Mas você vai cobrar quem, então, se você não lembra? Então, acho que agora a galera tá começando a se politizar um pouco mais. Fica nessa rixa de direita e esquerda e parece que é um Fla-Flu, né? Um Corinthians contra Palmeiras. E as pessoas ainda não entenderam que não existe direita e esquerda, existe o povo. Se o povo se unir, não tem político certo. O povo é quem manda. Eu escuto essas pessoas para depois propor algo. Eu não fico do meu gabinete pensando em projetos de leis que eu acho bacana. Eu não vivo esse dia a dia. Eu não tenho um filho autista, então eu não sei qual é a dinâmica, o que elas passam, o que elas sofrem. Então não adianta eu propor algo que eu não vivencio. Então eu trago essas pessoas para mim, a gente faz inúmeras reuniões e em cima do que elas vivem, do que elas passam, aí eu proponho um projeto de lei. O Tami é um só, eu sou uma pessoa só. O que eu sou dentro da minha casa, eu sou aqui no gabinete. A forma que eu trato a minha esposa é a forma que eu trato as pessoas que trabalham comigo. A forma que eu trato meu filho é a forma que eu trato a criancinha que tá lá na comunidade e que quer um abraço e que vem conversar comigo. Então, o Tami é um só. A única coisa que aconteceu é que ampliou muito mais a minha forma de ajudar as pessoas. O resto continuou tudo igual e não teve uma transição, uma preparação. Eu agora vou ser político. Eu venho de blazer porque eu preciso entrar no plenário de blazer para votar. Porque 90% do meu tempo, quando eu não tenho que estar assim, eu tô de camiseta, calça jeans e é o Tami que as pessoas conheceram antes, que conhecem agora, é o mesmo Tami. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Carol Câmara e este é o SampaCast, o podcast oficial da Rede Câmara São Paulo. E ao meu lado hoje o repórter convidado Murilo Rincon. Tudo bem, Murilo? Tudo bem, Carol. Olá para você que está nos acompanhando aqui em São Paulo e também pelo Brasil todo. Tudo certo comigo e olha, hoje a gente recebe o vereador Tami Miranda. Seja muito bem-vindo, Tami. Muito obrigado, um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. Vereador, para começar, vamos saber um pouquinho mais de você, né? Você é paulistano de nascença, em qual região o senhor nasceu? Nasci aqui em São Paulo. Eu acho que ali é Cerqueira César, alguma coisa assim. Na época, hoje nem existe mais o hospital que eu nasci, mas foi o Sanitas. E morei praticamente a minha vida toda aqui. Já saí de São Paulo, já morei em outros lugares, mas basicamente a maior parte do tempo sempre estou em São Paulo e volto para São Paulo. E vereador, como foi a sua infância? A gente sabe, né, como você já deu um spoiler pra gente, o hospital não existe mais. Não existe mais. Mas essa região, ela tá diferente nos dias de hoje? Como foi? Completamente diferente. Até o bairro que eu sempre morei, que é a Aclimação, hoje em dia tá completamente diferente, né? Subiu muitos prédios, muitos comércios, avenidas enormes. Hoje em dia tá bem diferente. E, vereador, antes de entrar na política, o senhor atuou em diversas outras áreas, né? Foi ator, modelo, cantor, atuou bastante nesse meio artístico. Isso te ajudou a chegar aonde o senhor está hoje? Eu fui meio que levado por meio artístico, né? Assim, foi um pouco automático. Na época que eu entrei pro meio artístico, eu queria somente estar perto da minha mãe. Era esse o meu objetivo. Ela era muito ausente, ela viajava muito, estava sempre trabalhando. Eu falei, cara, que forma que eu vou arrumar de ficar perto dela? Eu vou entrar pro meio artístico. Então eu digo que eu acho que eu não nasci artista, eu me fiz artista para poder estar perto dela. E, claro, me deu uma visibilidade que me ajudou hoje a estar onde eu estou. Isso também casa com a pergunta que eu vou te fazer, porque vindo de uma família
de vários artistas, né? Você sentiu na sua infância alguma pressão por essa área? Foi algo natural mesmo? Então, não pressão de ser artista, não. Mas era a forma que eu arrumei mais rápida e mais prática de estar perto da minha mãe e não deixava de ser uma profissão. Então eu fui dando sequência nisso e foi meio que no automático mesmo. Acho que hoje, com a maturidade que eu tenho, eu teria ido para outro lugar. Qual lugar? Sei lá, eu teria sido arquiteto, eu teria sido outra coisa que não seria meio artístico. Mas como eu acredito muito em Deus e acredito que tenha um propósito em tudo isso, então talvez ele me deu essa visibilidade toda para hoje eu ter uma voz que vai representar muitas pessoas. Vereador, você falou que acabou entrando no meio artístico para ficar mais perto da sua mãe, né? Você acha que você acabou perdendo uma parte da sua adolescência, da sua juventude, por ter ido para o meio artístico, por começar a trabalhar muito jovem? Não, acho que perder não, porque eu curti bastante, viu? Eu curti bastante. Mas, até porque o meio artístico quer queira, quer não, você tá em festas, você tá em eventos, você é convidado para várias coisas. Então eu curti bastante. Mas não seria um rumo que eu teria tomado se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje. Perder assim, acho que eu não perdi, não. E aí, quando foi que você sentiu essa veia política, que você acreditou que esse era o caminho a ser seguido por você? Eu sempre tive essa questão de ajudar os outros, independente qual fosse a minha profissão. Só que eu comecei a entender que através do meio político você atinge muito mais gente, você consegue ajudar muito mais gente e de fato ajudar, né? Uma coisa é você fazer uma ação social como artista, outra coisa é você propor leis, é você poder tá auxiliando num bairro, você tá auxiliando de fato as pessoas. Você propor, por exemplo, a gente tem um projeto de lei que são políticas públicas para pessoas com diabetes. Eu, como artista, no máximo eu poderia fazer uma divulgação sobre isso, eu não teria como ajudar de fato. E a gente recebe muitas pessoas no gabinete que trazem demandas que eu, como artista, não teria como fazer, e sim através da política mesmo. Então eu vi que era somente através da política que a gente de fato poderia fazer a diferença na vida das pessoas. E como eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele me deu até hoje, não estou nem falando financeiramente, de tudo, de prosperidade de vida. Eu quero deixar um legado e deixar uma história e que realmente eu fiz a diferença na vida das pessoas como uma retribuição de tudo que eu sou beneficiado na minha vida. E, vereador, esse contato com o público, as redes sociais são uma ferramenta importante para ter essa proximidade com a população? Sim, até porque hoje em dia é uma televisão, né? Antes você tinha que ir num programa de TV para as pessoas saberem o que você está fazendo, como anda a sua vida. Hoje em dia é ali meio que um reality show, né? O que você postar, as pessoas vão estar vendo, vão estar dividindo, vão estar te conhecendo e acho que é muito importante, sim. Como foi essa mudança, essa transição, né, para a carreira política? Houve uma preparação? Como foi a mudança de comportamento e como as pessoas também te receberam, esse outro lado, no caso? Mudança de comportamento não, também é um só. Eu sou uma pessoa só. O que eu sou dentro da minha casa, eu sou aqui no gabinete. A forma que eu trato a minha esposa é a forma que eu trato as pessoas que trabalham comigo. A forma que eu trato meu filho é a forma que eu trato a criancinha que tá lá na comunidade e que quer um abraço e que vem conversar comigo. Então, o também é um só. A única coisa que aconteceu é que ampliou muito mais a minha forma de ajudar as pessoas. O resto continuou tudo igual e não teve uma transição, uma preparação. Eu agora vou ser político. Eu venho de blazer porque eu preciso entrar no plenário de blazer para votar. Porque 90% do meu tempo, quando eu não tenho que estar assim, eu tô de camiseta, calça jeans e é o Tami que as pessoas conheceram antes, que conhecem agora, é o mesmo Tami. Puxando a questão das redes sociais, Carol, eu queria também perguntar para você como é que é chamar esse público mais jovem, que hoje consome mais conteúdo nas redes sociais, para acompanhar um trabalho que muitas vezes não tem uma linguagem tão fácil, né? Uma linguagem mais técnica.
A gente brinca, né, pra chamar atenção. Tem esses memes que as pessoas fazem na internet. A gente usa dos memes pra chamar atenção, mas ao invés de divulgar alguma coisa que não faz sentido nenhum, a gente divulga as obras que a gente tá conquistando, a gente divulga os projetos que a gente tá conseguindo aprovar. Então a gente traz essa brincadeira da internet pra deixar um pouco mais divertido e pra chamar atenção, mas de fato a gente tá falando coisas sérias que a gente vem conquistando aí com o nosso mandato. Tem que falar na mesma linguagem deles, né? Porque realmente, as pessoas estão acostumadas que política é uma coisa chata, que é um assunto chato, que não me interessa. Eles cobram, mas você pergunta, mas em quem que você votou em 2020? Pô, eu não lembro. Mas você vai cobrar quem, então, se você não lembra? Então, acho que agora a galera tá começando a se politizar um pouco mais. Fica nessa rixa de direita e esquerda e parece que é um fla-flu, né? Um Corinthians contra Palmeiras. E as pessoas ainda não entenderam que não existe direita e esquerda, existe o povo. Se o povo se unir, não tem político certo. O povo é quem manda. E, vereador, você percebe esse retorno de todos os públicos, né? Tanto os jovens quanto os mais velhos nas ruas? Muito, muito. Retorno, assim, gigantesco. E principalmente depois desses vídeos mais engraçados que a gente começou a fazer, a galera começa a me mandar vídeos falando, ó, faz esse aqui é mais legal. O do coco, que eu tive que me molhar inteiro, foi um pedido unânime. Você tem que fazer esse do coco. Eu falei, pô, vocês querem me ver molhado, vocês não querem nem saber qual é a obra que eu fiz, vocês querem me ver molhado. Mas a gente faz e fica divertido, fica legal pra gente falar de um assunto sério. E acho legal porque aí essa molecada começa a se interessar também, né? Pelo que a gente tá fazendo. Eu acho que é legal. Vereador, em 2016 você se candidatou a vereador, mas não assumiu uma cadeira, né? Uhum. Como foi, então, que surgiu o convite para eleição? Em 2016? Em 2016 eu tenho um amigo que já era da política, que na época ele era o presidente nacional do PP. E aí ele me convidou para fazer parte da bancada deles. Eu achei interessante o convite. A princípio, ele me convidou para ser presidente da diversidade do partido. Eu achei mais interessante ainda porque o PP, já naquela época, em 2016, já era tido como um partido de direita mesmo. E eu falei, cara, eu não tenho que estar já... O pessoal já fala sobre isso, o PT já fala sobre isso. Eu acredito que eu tenho que estar realmente num partido que não fala sobre isso e que hoje tá tendo um presidente da diversidade ali, do núcleo da diversidade, e tá começando a falar sobre isso. Então, acho super interessante. Me interessou estar num partido que não falava sobre isso, ganhar esse espaço. E aí a gente decidiu sair candidato em 2016 pelo PP. E como que foi a chegada no partido? Que você falou que era um partido que não falava muito sobre isso. Como que foi chegar no partido para falar sobre o assunto? Eu sempre fui muito bem recebido. Até as pessoas me perguntam, você sofre preconceito na Câmara, dos outros vereadores? Não, nenhum projeto que eu propus não foi aprovado. Eu tenho um diálogo excelente com todos, com a bancada evangélica, com a bancada da esquerda, com todos eu tenho um diálogo excelente. Porque meus projetos não são para impor nada para um certo nicho. É para todos, é para a população. Eu sou um vereador para todos. Eu entendo a minha representatividade, acho importantíssima essa representatividade. Porém, essa representatividade também faz parte do todo. Então, quando eu proponho um projeto, agora mesmo eu estava lá em cima conversando com mães atípicas, que têm filhos com autismo. Eu escuto essas pessoas para depois propor algo. Eu não fico do meu gabinete pensando em projetos de leis que eu acho bacana. Eu não vivo esse dia a dia. Eu não tenho um filho autista, então eu não sei qual é a dinâmica, o que elas passam, o que elas sofrem. Então não adianta eu propor algo que eu não vivencio. Então eu trago essas pessoas para mim, a gente faz inúmeras reuniões e em cima do que elas vivem, do que elas passam, aí eu proponho um projeto de lei. Então... se torna eficaz e as outras bancadas não têm o porquê não estar junto. Eles entendem também a necessidade. Então, eu não tenho problema com preconceito dentro da Câmara e dentro do partido. Hoje eu sou do PSD, extremamente bem recebido por todos, pelos vereadores que já estavam lá, pelo Kassab, que é o presidente do partido.
essa questão de ter preconceito dentro de onde eu trabalho, eu ainda não vivenciei, espero não vivenciar. E, vereador, você faria algo diferente em relação à sua campanha de 2016? Quando terminou, você pensou, poxa, podia ter feito algo diferente aqui ou ali, ou foi do jeito que tinha que ser? Em 2016, a única coisa que eu não fiz e que eu fiz em 2020 foi divulgar mais nas redes sociais. Em 2016 eu não divulguei nada nas redes sociais e em 2020 eu divulguei. Foi a única diferença. O resto, os mesmos lugares que eu andei, que eu sempre ando, que eu continuo andando agora em 2024. Então, em 2016 eu já andava em lugares que hoje eu ando em 2024. A única diferença foi essa, a divulgação nas redes sociais, que eu não fiz e que em 2020 eu fiz. E aí, em 2019, você quase assumiu uma cadeira na Câmara, né? Mas por uma decisão da Justiça, não aconteceu. Como que foi a sensação na época? Cara, assim, óbvio, era uma sensação ruim porque eu queria ter assumido, né? Mas também eu entendo os propósitos de Deus, mais uma vez, aqui falando de Deus. Talvez eu não tivesse tão preparado naquela época, talvez eu precisasse viver um pouco mais a rua, tá mais nas comunidades, tá mais conversando com as pessoas, tá mais me inteirando das questões políticas mesmo. E é no tempo dele, não é no meu. Eu sempre deixo na mão dele e ele escolhe o tempo que eu tenho que fazer. E, vereador, você chegou aqui na Câmara em 2021, né? Como o 9º vereador mais votado da Câmara Municipal. Como que foi chegar na Câmara oficialmente com a sua cadeira aqui no Legislativo paulistano? Eu confesso que o primeiro dia que eu entrei, eu falei, meu Deus. Assusta, né? Assusta. Eu falei, cara, que responsabilidade, né? A vida das pessoas agora, você faz parte dela, né? De alguma forma. Então é uma responsabilidade muito grande. Eu me preparei bastante para eu não decepcionar as pessoas, porque é uma responsabilidade muito grande você mexer com a vida dessas pessoas. Antes, como artista, você faz ali, você tá cancelado, tá bom, tá cancelado, e pronto, sai da internet e acabou. Como político, não. Como político, você tá mexendo com a vida das pessoas. Não é um post que você faz e apaga, né? É uma lei que você coloca ali e que ela vai, de fato, acontecer. Então, é uma responsabilidade muito grande e a gente tem que ter consciência disso. E para uma pessoa chegar a ser vereador, ela precisa ter alguma característica específica, diferente, que você acha que em todos os vereadores existem? Uma característica específica? Em todos os vereadores eu não sei, mas acredito que a minha característica principal é vontade de cuidar das pessoas. É vontade, na verdade, de fazer diferença na vida das pessoas. Eu quero que aquele carinha loirinho que tá lá em casa, que é meu filho, tenha orgulho do pai dele e um dia ele possa contar, caramba, que legal, olha o que meu pai fez, olha o legado que meu pai deixou. Eu estou na política mais para deixar uma história, de fazer a diferença na vida das pessoas, do que realmente só o fato de ser político. Vereador, já que você falou do seu filho, como é que faz para conciliar, né, a vida política com a vida em casa, dar conta de ficar com o filho, com a família? Porque, além de estar aqui, o senhor está sempre na rua, né? Não faz. E ele é pequeno ainda, né? Ele é pequeno, ele tem 4 anos. E, cara, não adianta você se frustrar, porque em algum momento alguma coisa vai ficar faltando alguma coisa. Então, eu tento equilibrar o máximo que eu consigo. Eu preciso cuidar de mim, eu preciso estar bem para cuidar deles, e eu preciso estar bem, cuidar deles para cuidar do próximo. Então, vou te dar um exemplo. Eu faço questão de levar ele na escola todos os dias, e a gente sai de casa às 7h30. Depois desse tempo, eu trabalho o dia inteiro, chego à noite em casa. Eu jamais teria pique para ir para uma academia 10 horas da noite. Então, hoje em dia, eu acordo às 6 da manhã, treino das 6h30 às 7, das 6h30 às 7h30, para 7h30 eu levar ele na escola. Então, são prioridades. A gente vai se adequando da forma que dá, vai se cuidando, vai cuidando deles e vai cuidando de 12 milhões de pessoas aí da melhor forma. Eu acho que o fato de você levar ele todos os dias na escola, isso faz uma diferença imensa para ele, e criança lembra disso, né? Nas lembranças dele, ele vai ter essa lembrança. Mesmo você estando fora o dia inteiro, ele vai lembrar, certeza, com muito carinho, de todas as manhãs, das brincadeiras no carro, indo pra escola. A gente vai escutando música, a gente vai cantando junto, a gente vai contando história. É um momento bem nosso. E, assim, o máximo possível que eu consigo,
também é chegar em casa até umas 8h30 pra botar ele pra dormir. Aí a gente lê a biblinha junto, deita abraçadinho e aí ele dorme. Tem dias que não dá, mas a escola de manhã eu tô junto. E, vereador, a sua família te apoiou essa entrada sua pra política? Como foi? No começo eles ficaram meio assustados, assim, tipo, por que você tá fazendo isso? Pra quê? Você já tem sua vida estável, não precisa disso. E, cara, realmente, eu não preciso disso, é por não precisar, eu prefiro não precisar da política como profissão, porque política pra mim não pode ser profissão, tem que ser missão. Pra mim, eu, Tami, na minha vida. Então, essa é a minha missão e não a minha profissão. Então, que bom que eu não preciso da política. Eu vou fazer política porque eu quero fazer política, porque eu quero fazer a diferença na vida das pessoas mais uma vez. Vereador, voltando um pouquinho para sua chegada aqui na Câmara, você chegou numa época difícil, não só aqui em São Paulo, mas no mundo inteiro, no Brasil, que foi na época da pandemia. Como foi chegar na Câmara, que a Câmara é sempre muito ativa, está sempre lotada de gente, e chegar numa Câmara que, de repente, teve que mais ou menos parar algumas atividades, voltar tudo para o online, ser tudo remoto, fazer teve que se adaptar, né? E fazer sessões online, sessões remotas. Foi tudo muito difícil, né, nesse começo. Então, é que pra mim, como eu nunca estive aqui, pra mim esse é o normal, Ok. né? Pra mim esse é o normal. Eu não sei como era quando eu tinha que estar no plenário e não poderia fazer online, entendeu? Eu não tenho a outra referência. Então, pra mim, foi meio que normal. Eu não estranhei nada porque eu já não conhecia o antes. É como se você me perguntasse, como que é sair na rua e ninguém te reconhecer? Não sei, não faço a mínima ideia como é ser anônimo, porque eu nunca fui anônimo na minha vida. Eu já nasci com as pessoas sabendo quem era eu. Então eu sei o que é ser anônimo quando eu vou pra fora do Brasil. E aí, mesmo assim, eu falo, ué, que estranho. Ainda agora tá faltando alguma coisa. Porque eu não sei como é diferente disso. Então, eu não estranhei nada na Câmara porque eu não tinha uma outra referência, né? Quando eu cheguei, já tava assim. E quando retornou para cá, para a Casa de Leis, como foi a sua recepção por parte dos vereadores? Como você foi recebido aqui na Câmara? Muito bem recebido, sempre muito respeitado. Eles fazem questão de fazer eu me sentir super à vontade. Eu não tenho o que falar. Realmente, as pessoas me acolheram aqui. Eu não tenho o que falar de nenhum deles. E a Câmara era como você imaginava? Ou você chegou aqui e encontrou uma Câmara muito diferente daquilo que você tinha na cabeça? Um pouquinho diferente. Isso é um pouquinho diferente. Mas a gente vai aprendendo a lidar. E, vereador, uma das suas bandeiras é a luta contra a violência doméstica, né? Sim. O senhor tem isso como bandeira e um dos projetos foi o auxílio aluguel para essas mulheres. Esse projeto, ele já existia, Sim. só que ele não era regulamentado. É um projeto de lei do vereador Isaac Félix, só que ele não era regulamentado. E a única coisa que a gente fez quando a gente chegou, a gente iria propor isso, e aí eu descobri que já tinha um projeto de lei com isso, então falou, a gente precisa fazer isso funcionar. Porque as mulheres vêm aqui, a demanda chega pra gente, a gente tenta usar desse benefício e não tem. Então, a gente conseguiu fazer a regulamentação e hoje funciona. Inclusive, a Cris, que é uma moça que foi num evento que a gente fez lá no Butantã, ela tem um lado do rosto paralisado, que ela tomou um tiro no rosto do ex-marido. E ela falou, eu só consegui sair desse ciclo vicioso de estar com o agressor, porque hoje eu tenho esse auxílio e através de você a gente conseguiu. Então, eu fico muito feliz da gente ter conseguido essa regulamentação e ter feito essa lei funcionar. A gente tem milhares de leis aí que já existem e que não funcionam. Então, às vezes, ao invés da gente propor novas leis, é melhor a gente botar em prática as que já existem, mas que não funcionam e a gente vai correr atrás para fazer funcionar. Eu não tenho esse ego de, eu preciso fazer uma lei minha. Se a lei funcionar, pra mim pouco importa quem fez. Eu só preciso que ela funcione. Você acha que ainda falta o quê de políticas públicas? Quais políticas públicas, na verdade, em relação à violência doméstica, as mulheres que precisam de auxílio? O que você acha que ainda falta aqui na cidade de São Paulo? Uma capacitação para essas mulheres, né? Um acolhimento de verdade, porque muitas vezes elas vão para a delegacia para fazer uma denúncia e elas sofrem mais preconceito ainda do que
do que elas já estão passando, elas sofrem mais ainda. O agressor vai para a delegacia e no minuto seguinte ele tá liberado, e aí como que ela dorme na mesma casa que ele? A probabilidade dela morrer é imensa. Então, ainda precisa muita coisa. Elas têm até medo, né, de denunciar. Exatamente. Como que ela volta para casa dela? E já teve delegadas que eu já conversei, que ela falou, a gente segura a vítima aqui na delegacia. Porque elas não têm como voltar para casa, elas não têm onde dormir, elas não têm o que fazer, e o agressor tá em casa só esperando ela chegar, que é para dar mais porrada ainda nela, porque ela foi lá denunciar. Então, o cara é liberado, ele volta para casa, e a mulher fica aqui na delegacia comigo, porque ela não tem para onde ir. Então é surreal, né? A mulher tá vivendo uma situação dessa e ainda falta muitas coisas que a gente, se Deus quiser, vai conseguir melhorar. Murilo, vereador, a gente ainda tem muito para falar da sua carreira aqui na Câmara, mas a gente tem que ir para um rápido intervalo. E o SampaCast volta já. Nossa entrevista com o vereador Tami Miranda já vai continuar. Mas antes a gente tem um lembrete importante. É isso aí, Carol. Você que está acompanhando esse episódio pode ficar por dentro de toda a rotina da Câmara e também acompanhar tudo sobre os nossos conteúdos no canal oficial da Câmara no YouTube. É muito fácil. Aponte seu celular para o QR Code aqui na tela ou dentro do YouTube, clique no botão e inscreva-se. Não saia daí, que a gente volta já. Maior casa legislativa municipal do país, são discutidos milhares de temas que transformam a vida dos cidadãos. Discursos calorosos no plenário, votação de projetos de lei que levam horas, acordos. A verdade é que nem sempre a gente fica sabendo de todos os detalhes que envolvem esse processo democrático. Mas aqui no Vossa Excelência Memória, eu te garanto, os ex-vereadores abrem o jogo, viu? Era mais difícil, Viviane, você se eleger vereador do que deputado federal. Ah, é? Por conta do número de vagas muito pequeno numa população enorme destas cidades. E esta Câmara, vamos dizer assim, é a marca de uma série de lutas históricas do país. A vida do legislativo tem tudo isso, né? Quer dizer, isso que você falou no início, de limpar a sujeira, mas tem, às vezes, gente que inventa sujeira, né? Ser vereador é uma coisa que sempre chama, assim, é zeladoria, sabe assim? São coisas que você faz que faz muita diferença. O Vossa Excelência Memória passa toda quinta-feira na TV Câmara, também está no YouTube e nas redes sociais. Te espero, assista. Ainda bem que existe um programa de cultivo da memória. Você sabia que a Câmara Municipal obedece a um conjunto de regras? Ela segue a Constituição Federal e a Constituição Estadual. Segue também o Regimento Interno e a Lei Orgânica Municipal, que dentro da cidade tem a força de uma Constituição. Assim, os vereadores conseguem propor projetos que sejam de interesse da população, aprovar e alterar as leis e até mesmo exigir que o poder público cumpra suas obrigações. Mas não se esqueça, além de todas essas leis, quem ajuda a regular as ações dos vereadores é você. Faça sugestões, fiscalize, participe. Quer saber mais? Acesse saopaulo.sp.leg.br. Conheça o Em Tramitação, o programa que te apresenta as propostas que são discutidas na Câmara Municipal de São Paulo e te explica como falar com os vereadores da cidade. É toda segunda-feira, às 9h20 da manhã. Se inscreva no nosso canal no YouTube para não perder nenhum conteúdo. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. A escola não é a principal responsável para educar. Porém, essas crianças que estão, principalmente em escola pública, a escola eu acredito que é o principal, porque ela não tem essa estrutura dentro da casa dela. Então, é uma responsabilidade nossa cuidar dessas crianças. Tá todo mundo tenso, tá todo mundo ansioso, tá todo mundo com depressão, tá todo mundo no limite, né? Qualquer coisa, você vê, uma briga de trânsito, tira o revólver, mata não sei o quê, tá todo mundo no extremo limite. Então, essa inteligência emocional é muito importante para as pessoas aprenderem a lidar com as emoções. A tecnologia vem, sim, ajuda muito
é um avanço muito grande, mas a gente tem que tomar muito cuidado com essa extensão do nosso braço, porque o celular virou uma extensão do nosso braço, né? Hoje, pô, a vida inteira eu soube todos os telefones de cor, endereço de cor. Hoje eu não sei o telefone da minha mãe de cor. Falei, caramba, cara, o que acontece com a gente? Eu vou pra minha casa, que eu vou todo dia, eu boto no GPS, mas por que eu boto no GPS se eu sei? Então a gente fica dependente. E a gente tem que tomar muito cuidado. Você não tem noção do dia a dia, do que ela vive, do que ela sente. E aí você conversando e trazendo isso pra você, sempre nos meus projetos, na minha política, eu sempre faço o caminho inverso. Não sou eu propondo políticas públicas para as pessoas. São as pessoas me trazendo as demandas, eu conversando, entendendo o que elas sentem, e aí a gente faz junto. Então, você é uma mãe pâncreas, você me fala o que você precisa. Você, como pai, me fala o que você precisa. E aí a gente elabora dentro, óbvio, do que cabe a mim, porque às vezes é coisa de deputado, e aí eu não tenho não tenho como fazer, mas o que cabe a gente aqui no município fazer, a gente propõe, a gente faz e aí a gente torna viável. Invista primeiro em você, na sua capacitação, na sua inteligência, no seu autoconhecimento, porque se você é um cidadão forte de mente, não é forte de corpo não, um cidadão forte de mente, você pode conquistar o mundo. Voltamos com o SampaCast, que hoje recebe o vereador Tami Miranda. Vereador, atualmente o senhor é vice-presidente, né, da Comissão Extraordinária dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude. A gente estava falando das mulheres, agora a gente está falando, né, de crianças, juventude. Qual que é a principal responsabilidade dessa comissão, né? Qual que é o seu principal objetivo dentro da comissão? Meu principal objetivo é cuidar dessas crianças. Primeiro, cuidar dessas mães, né, que elas precisam estar bem para também cuidar dessas crianças, e a gente prestar todo o auxílio e pensar realmente em políticas para acolher essas crianças e cuidar delas, porque eu acredito que é através da primeira infância, na base, que a gente forma o caráter de um cidadão. Então, a gente precisa estar muito atento aí na primeira infância. A gente tem hoje o Estatuto da Criança e do Adolescente, que funciona muito bem e ajuda em muitas situações, mas como a gente falou anteriormente, eu queria que você falasse também o que ainda falta para ajudar essas crianças e esses adolescentes. Que falta muita coisa. Se eu for pontuar, a gente vai ficar aqui o resto da tarde. Falta muita coisa ainda. Porém, a gente... eu tenho um projeto de lei que é a inteligência socioemocional, que é uma questão que eu tô lutando, já tá aprovada, já foi sancionada, mas a gente tá lutando para colocar nas escolas, porque essa base da criança ter essa consciência da inteligência emocional, dela mesmo saber se modular, dela mesmo... A gente vai poupar bullying demais, a gente vai poupar o racismo, a gente vai poupar... Quando ela souber controlar as próprias emoções, ela não vai replicar o que ela vê em casa, talvez o pai batendo na mãe, na escola. Então, ela vai ter um nível de consciência diferenciado. Então, a gente precisa, através dessas políticas, acolher essas crianças e direcionar essas crianças. Porque a escola não é a principal responsável para educar. Porém, essas crianças que estão, principalmente em escola pública, a escola, eu acredito que é o principal, porque ela não tem essa estrutura dentro da casa dela. Então, é uma responsabilidade nossa cuidar dessas crianças. Você falou da questão do acolhimento, a gente falou das mulheres, né, vítimas de violência, que muitas vezes delegados, delegadas ficam lá com as mulheres, com as vítimas, e a gente tem que pensar nessas crianças também, nesses casos, porque elas precisam de acolhimento. A mãe não pode voltar para casa, muitas vezes vai para a delegacia com a própria criança. Como que faz com essas crianças? E esses professores também da rede pública também estão desestabilizados. Como esses professores vão acolher essas crianças? É uma bola de neve, né? É uma bola de neve. Esses professores também precisam desse acolhimento, dessa capacitação, dessa humanização, para poder... A gente está vivendo, parece que, uma guerra generalizada. Precisa dessa humanização na rede pública de saúde, esses enfermeiros, médicos que estão extremamente esgotados. E a pessoa, quando chega lá, ela já está fragilizada, ela está doente, ela está precisando de um auxílio.
e aquele profissional não tá no melhor nível dele de atendimento. Então a gente vai vivendo uma bola de neve na educação, na saúde, né? E aí vai gerando esse estado de guerra que a gente tá vivendo, né? E que tá todo mundo tenso, tá todo mundo ansioso, tá todo mundo com depressão, tá todo mundo no limite, né? E qualquer coisa, você vê, uma briga de trânsito, tira o revólver, mata não sei o quê, tá todo mundo no extremo limite. Então, essa inteligência emocional é muito importante para as pessoas aprenderem a lidar com as emoções. Às vezes, a gente está falando de criança, às vezes minha esposa fala, o Bento não se comportou, porque não sei o quê, porque ele fez isso. Eu falei, ele fez o que uma criança de 4 anos faz. E se a gente, às vezes, não sabe lidar com as nossas emoções, imagina ele com 4. Então, cabe a nós auxiliar como ele tem que fazer, como ele tem que agir. A gente precisa ter a nossa inteligência também, porque às vezes a gente perde a paciência. Você tá cansado, você trabalhou o dia inteiro. E uma criança fazendo, às vezes, uma birra. É o melhor dela, ele só tem 4 anos de vivência. Tudo que ele viveu foi 4 anos. Então, educar, tem que repreender, mas a gente precisa usar a nossa inteligência emocional. E é isso que está faltando em todos os âmbitos que eu vejo de educação, de saúde e por aí vai. E acho que dá pra gente colocar nessa bola de neve também a tecnologia, né? Cada vez mais essas crianças e esses adolescentes estão conectados. E aí também há um desafio, não só para a escola, como para a família também, conseguir ali dar um apoio para essa criança, para esse jovem, né? É um absurdo. Eu vi esses dias, acho que é o 3º adolescente que matou pai, mãe, irmão, todo mundo dentro de casa porque não deixou usar o celular. É surreal isso que a gente está vivendo. É um momento tenso que a gente está vivendo e que a tecnologia vem, sim, ajuda muito, é um avanço muito grande, mas a gente tem que tomar muito cuidado com essa extensão do nosso braço, porque o celular virou uma extensão do nosso braço, né? Hoje, a vida inteira eu soube todos os telefones de cor, endereço de cor. Hoje eu não sei o telefone da minha mãe de cor. Falei, caramba, cara, o que acontece com a gente? Eu vou pra minha casa, que eu vou todo dia, eu boto no GPS, mas por que eu boto no GPS se eu sei? Então a gente fica dependente e a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem uma restrição boa com o Bento com tela, porque não é para ele ser nenhum alienado, mas é da nossa responsabilidade até onde ele vai com essas questões de tela. E assim, se eu pudesse dar um conselho para os pais, cara, é cansativo. Às vezes você dá tela porque é pro seu bem-estar, não é nem da criança. Você fala, não, assiste aí um pouquinho, é que eu preciso de 5 minutos de silêncio. Mas pro nosso conforto, às vezes, a gente tá prejudicando uma situação que lá na frente vai ficar bem grave. Eu até queria falar, eu tenho um filho pequeno também, tem 5 anos, eu entendo perfeitamente. A gente também restringe tela em casa e o que a gente vê muitas vezes em criança pequena mesmo, que os pais liberaram tela e voltaram atrás, é que as crianças ficaram extremamente agressivas. E pequenininhas, porque eles tiveram tela durante muito tempo, de repente o pai viu que é melhor não dar tela, que estava interferindo ali na criação da criança, até no emocional da criança, e viram crianças de 5, 6 anos agressivas. E é muito louco isso, né? O Bento, com 2 anos, ele só almoçava e jantava assistindo desenho. Ele nunca ficou com o celular na mão, mas ele assistia o desenho. E a gente decidiu que ele tem que prestar atenção no que ele tá comendo e não ficar assistindo desenho. 2 anos. Pra tirar foi um sufoco. Você tem que estar muito disposto a querer tirar. Hoje, a gente vai pra qualquer restaurante, ele fica pintando, ele fica desenhando, ele fica conversando, ele fica impaciente, que fica mesmo, às vezes. Mas, cara, tá bom, vai ficar impaciente, então. A gente não tinha tela, não tinha nada, aí ficava no restaurante ou ficava em algum lugar e se virava. Vai lidar com o tédio também, é bom lidar com o tédio. Gera criatividade. Se ficar no tédio, gera criatividade, é bom. Às vezes a gente não tá com saco, mas, faz parte, né? E a gente restringe mesmo. A primeira vez que o Bento deu um chiliquinho à noite, que toda vez que ele chega das atividades dele, ele janta e depois que ele janta, ele assiste um pouquinho de desenho pra ir dormir. Primeiro dia que ele deu o chilique falando, eu vou assistir mais, não vou dormir. Você vai passar uma semana sem assistir. Acabou, simples assim. Ele contou os minutos da semana? Contou. Mas ele se ligou que, cara, é melhor eu assistir o tempo que eu tenho pra assistir do que eu não assistir nada. Então ele já se ligou, com 4 anos ele já se ligou que tudo tem um limite. Pode assistir? Pode, também não é um absurdo, você nunca vai ver TV na sua vida. Vai assistir, vamos assistir junto, vamos assistir um filme comendo pipoca.
vai assistir sozinho, não tem problema nenhum, mas tudo tem um limite. Certo, vereador, mudando um pouquinho de assunto, né? Senão a Você gente também... vai falar de pai e filho aqui o resto do programa. Vai virar um programa que não é mais político. É um caminho longo. Mas você também foi membro da CPI da Enel, né? Sim. E esse é um assunto que causa muito debate. Fala pra gente, então, um pouco como foi o trabalho nessa Nossa, que CPI. nervoso que eu passei. Toda CPI eu queria voar no pescoço de um, porque a gente tava vivendo um momento surreal, né? Tudo bem, eu entendo, foi uma catástrofe, aconteceu, ninguém tava preparado, ok, mas e aí? Aconteceu. E agora, qual o teu plano pra isso, né? Você mandou mais de 8 mil funcionários embora, e aí, você vai recontratar todo mundo? Estamos precisando. Quais são as medidas que vamos tomar? Tem até hoje pessoas ainda sem luz, né? Então, assim, a gente precisava pegar pesado. O presidente saiu deslizando várias vezes, ele tinha respostas prontas, e a gente veio aí com um relatório pesado, porque não dá, né? Não dá para continuar da forma que tá. Tudo bem que aconteceu uma coisa pontual, mas a gente precisa se preparar agora, porque a gente tá vendo que o clima já não é mais o mesmo. A gente precisa se preparar porque a chuva já não é mais na quantidade que era, o calor já não é mais o calor que era. A gente tá no inverno, o negócio vai para 0 graus, a gente tá no verão, o negócio vai para 50 graus, a gente não tá mais preparado. Às vezes no inverno não tá frio, tá calor. Então a gente não tá mais sabendo o que vai acontecer, né? A gente ajudou com que isso acontecesse. Já vinham avisando há um bom tempo que o negócio não ia ficar bom. E agora é arcar com as consequências, mas essas empresas que trabalham com coisas sérias, como luz, água, tem que ter um plano B, tem que ter um plano emergencial, tem que ter um plano que... Tá bom, e se acontecer outra catástrofe, eu tô preparado? Se acontecer uma catástrofe pior do que essa, eu tô preparado? Já fica preparado, né? A gente sabe que chover vai. A gente só não sabe hoje em dia como. Então a gente cobra e vai continuar cobrando, independente de ter acabado o CPI, a gente vai continuar atrás para que não aconteça mais. Vereador, você falou do clima, né? A gente está vivendo um período com aquecimento global, mudanças climáticas, que ninguém botava muita fé e tá, como você mesmo falou, muito frio, de repente muito calor, numa época que não tinha calor. A gente precisa agora parar para pensar e começar a fazer políticas públicas, porque senão a situação só vai piorar. De prevenção, né? A gente Exatamente. precisa prevenir. E acho que até a população precisa criar consciência disso, porque muita gente não tá nem aí, né? Não tá nem aí. Tem um local que eu passo sempre ali no Butantã e que é um local que reclamam muito de enchente. A gente tá em contato com o prefeito tá ciente daquele local, a gente já tá buscando alternativas ali para acabar com aquela enchente. Porém, estou eu com o meu carro indo, fazendo a curvinha onde tem um local que é de descarte. A subprefeitura quase toda semana limpa aquele local, porque, cara, não vai encher a minha casa, vai encher a sua própria casa de você que tá lá jogando lixo ali. Eu não compreendo, mas é a questão da educação que a gente volta lá atrás e vai lá pro começo, que é a tal da educação de base que a gente fala. A hora que eu passei, tinha uma caminhonete fazendo descarte com 3 pessoas descartando. Não falei nada, falei, vai chegar a multa pra vocês. Agora vem no meu gabinete querer reclamar porque, não era eu. Só lamentos. Vai tomar multa e a multa não é baratinha não, é mais de 25 mil reais a multa. E chegou a multa e eu fiz questão de aplicar, porque se não aprende assim, vai ter que aprender pela lei então. Porque a gente já avisou várias vezes, inúmeras vezes, eu canso de estar lá. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu estou presente lá, não é que eu mando alguém falar, eu estou presente lá. Gente, não adianta, vocês moram aqui na beira do córrego, se você jogar, você está jogando dentro da tua casa. Você está jogando lixo dentro da tua casa. Esse lixo, a hora que chover, vai para dentro da tua casa. Então, cuida do seu espaço, cuida do teu ambiente. Mas aí a gente precisa da ajuda da população, realmente, para que as coisas melhorem. Porque senão é sem fim. É sem fim. A gente manda limpar toda semana tá cheio de novo. O dinheiro que é gasto recolhendo esse tipo de lixo, a gente poderia estar gastando para fazer a obra, a gente poderia estar gastando com saúde, a gente poderia estar gastando com outras coisas. Então, às vezes a prevenção, às vezes não, a maioria das vezes a prevenção
é muito melhor e o gasto é muito menor do que depois que aconteceu. E aí a pessoa não precisa sofrer a consequência. É muito melhor ela não ter que sofrer a consequência. Ela deve ter esse tipo de pensamento. E, vereador, o senhor também, voltando aos projetos de lei, o senhor é autor do projeto Mãe Pâncreas. Queria que o senhor contasse um pouquinho o que é esse projeto, como ele funciona. É o que eu te falei, de trazer as pessoas para ter essa vivência, para eu saber, porque, mais uma vez, eu não tenho diabetes. Eu não tenho ninguém na minha família com diabetes. Então, eu não sabia qual era a dinâmica de uma pessoa com diabetes. E aí, conhecendo essas mães, conversando com elas... tem crianças com diabetes tipo 1 que a gente pode... ela pode, durante a noite, entrar em hipoglicemia e morrer. Então, como que essa mãe dorme? Eu imagino, eu me coloquei no lugar. Como que eu durmo sabendo que meu filho é diabetes tipo 1 e que sei lá, de tanto em tantos minutos, eu tenho que medir a glicemia dele para saber se ele tá bem? Como que eu acordo no dia seguinte e vou trabalhar? Como que eu deixo meu filho numa creche, sendo que não tem pessoas capacitadas? Se ele desmaiar, ela não sabe se tem que dar açúcar, se não dá açúcar, o que que faz, se dá insulina, não dá insulina. Não tem pessoas capacitadas numa creche, por exemplo. A criança, se tem 1 ano, 2 anos, às vezes não fala, não se comunica, não fala que tá passando mal. Como que uma mãe fica em paz numa situação dessa? Você tem filho. Como que você vem trabalhar, sabe que teu filho tá lá e a babá não sabe cuidar dele? Você não fica em paz 1 minuto. Então, essas mães precisam de um auxílio. Uma ajuda que é mínima perto do que ela vai ter que largar, abrir mão da vida dela para cuidar dessa criança. Então, a gente propôs esse auxílio para Mãe Pâncreas. Ele chama Mãe Pâncreas porque ela se torna o pâncreas dessa criança, né? Ela faz o trabalho do pâncreas, que é ficar medindo e cuidando o tempo inteiro dessa criança. Então, é o que eu te falei. Eu preciso que essas pessoas me falem, porque eu jamais iria imaginar... uma pessoa com diabetes, precisa de insulina. Você não tem noção do dia a dia, do que ela vive, do que ela sente. E aí você conversando e trazendo isso para você, sempre nos meus projetos, na minha política, eu sempre faço o caminho inverso. Não sou eu propondo políticas públicas para as pessoas. São as pessoas me trazendo as demandas, eu conversando, entendendo o que elas sentem, e aí a gente faz junto. Então, você é uma mãe pâncreas, você me fala o que você precisa. Você, como pai, me fala o que você precisa. E aí a gente elabora dentro, óbvio, do que cabe a mim, porque às vezes é coisa de deputado, e aí eu não tenho não tenho como fazer, mas o que cabe a gente aqui no município fazer, a gente propõe, a gente faz e aí a gente torna viável. E às vezes até não tem como, eu falo pra minha doutora dar um jeito, porque a gente precisa fazer alguma coisa. Pensa em alguma forma que caiba no município. Ela falou, mas não dá, isso é de deputado. Eu falei, mas vai dar, você vai achar. Você vai achar, você é a melhor que tem. E realmente a minha doutora, eu vou até aqui dar mérito, doutora Valéria, doutora Bianca. Olha, o meu time é um time excelente, que elas dão nó em pingo d'água e a gente dá um jeito de fazer a política que as pessoas precisam. Vereador, a gente está chegando no momento do programa que é o nosso ping-pong com perguntas e respostas rápidas. Está preparado? Vamos lá. Não tô. Qual que é o seu lugar preferido na cidade de São Paulo? O meu lugar preferido na cidade de São Paulo? Eu gosto muito do Parque do Ibirapuera. Se São Paulo fosse uma palavra, qual seria? Acolhimento. E se a política fosse uma palavra? Aí é a minha política, né? Amor ao próximo. Qual o seu maior sonho? Não é uma palavra, é uma frase, né? Qual o seu maior sonho para a política em São Paulo? Meu maior sonho é fazer a diferença na vida das pessoas. E para a cidade? Fazendo a diferença na vida das pessoas, eu mudo a cidade. E se pudesse voltar no tempo e conversar com um Tami, menorzinho, jovenzinho, qual seria o conselho? Segue em frente, que o Tami que você é hoje vai tornar o Tami de amanhã e você vai ter muito orgulho dele. E o seu conselho para o jovem paulistano de hoje? Invista primeiro em você, na sua capacitação, na sua inteligência, no seu autoconhecimento. Porque se você é um cidadão forte de mente, não é forte de corpo, não. Um cidadão forte de mente, você pode conquistar o mundo. E agora, para encerrar o ping-pong, uma dica cultural para quem está acompanhando o SampaCast.
Pra conhecer aqui em São Paulo? Pode ser lugar em São Paulo, pode ser teatro, pode ser filme, pode ser série, música. Sabe um lugar que eu gostei muito aqui em São Paulo? Eu nem sei se tá funcionando ainda, mas que meu filho amou. O Aquário. Vocês já foram ou não? Já. Não é muito legal? Muito bacana. Meu filho pirou. Eu acho que é um lugar muito legal pra quem não conhece conhecer. Bom, infelizmente nosso programa está chegando ao fim. Vereador Murilo, Poxa. muito obrigada pela companhia em mais um SampaCast. Imagina, eu que agradeço. Obrigado você também que nos acompanhou. E obrigado, vereador Tami Miranda, pela participação. Imagina, obrigado pelo convite e um beijo pra todo mundo que tá assistindo. Obrigada, vereador. E é isso, esse foi o SampaCast de hoje, galera. Semana que vem tem mais. Continuem acompanhando os conteúdos da Rede Câmara pela TV Câmara São Paulo, pelo portal da Câmara e também pelas nossas redes sociais. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal no YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Até a próxima.